Amigo, torcedor vascaíno, Renato Portaluppi mudou tudo no treino da manhã deste sábado no CT Moacir Barbosa, tá? O técnico prepara as primeiras novidades no time titular, olhando a partida dessa próxima quarta-feira contra o Coritiba no Couto Pereira. Eu vou trazer tudo isso para você, é claro, aqui neste vídeo. Além disso, também muitas outras novidades, tem informações relacionadas a Cuiabano, tá? Tem também novidades relacionadas a dois jogadores que estão fora dos treinos com o grupo principal, ou seja, dos atletas que estão fora dos planos cortados, tá? Eu vou trazer tudo isso para você aqui e agora neste seu Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste seu sábado, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco. Conto com você, tá? De verdade mesmo, porque infelizmente tem muita gente aí que não é um inscrito do canal e acompanha os nossos vídeos todos os dias, então se inscreva, gente, porque a sua inscrição é de fato fundamental. Show? Vambora então, sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente com essas imagens que estão aparecendo aí a você. Imagens do treino que aconteceu nesta manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Olha, amigo, uma manhã de calor no Rio de Janeiro, tá? Para quem mora aí no Rio, sabe muito bem do que eu tô falando. Uma manhã muito quente, muito abafada aqui na nossa cidade carioca. E definitivamente, amigo torcedor Cruz Maltino, foi algo que esquentou. Mas lá no CT Moacir Barbosa as coisas não pararam. E hoje, o Renato Portaluppi começou a realizar os primeiros trabalhos com o grupo, olhando a partida da próxima quarta-feira de uma forma mais definitiva. Fazer aquele coletivo 11 contra 11 e esboçando de fato o time titular. E as informações do amigo Vene Casagrande é que no treino deste sábado, com o Renato Gaúcho tendo a ausência, né, de Andrés Gomes, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio no jogo que aconteceu no último domingo em São Januário, Renato Gaúcho fez alguns testes. O primeiro deles foi a presença de Marinho Inestrosa na ponta direita, no lugar do colombiano Andrés Gomes, tá? O Inestrosa, que é também um outro colombiano que chegou até a entrar na partida contra o Grêmio, entrou muito bem, inclusive, ao meu ver, dando mais mobilidade, mais volume de jogo. Aos pouquinhos ele vai conseguindo recuperar a sua forma física. E logo depois ele colocou o Adson na vaga do Andrés Gomes. O Adson é um jogador que também vem atuando com o Renato Gaúcho, vem voltando a ganhar minutagens. Eu acho que o torcedor vascaíno, infelizmente, esqueceu um pouco do Adson, gente. O Adson foi um jogador que ali naquela reta final de 2024, com Rafael Paiva, quando o Vasco consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil, o Adson era um dos principais jogadores, cara. O Adson estava jogando muita bola ali naquele momento, infelizmente sofreu uma grave lesão e até o momento não conseguiu recuperar sua boa forma física. Mas o Adson é um grande jogador que, se bem fisicamente, tenho certeza que poderá ajudar muito o nosso Vasco da Gama dentro das 4 linhas. Mas hoje, o que foi visto nos treinos, formação volta a repetir do amigo Vene Casagrande, foi exatamente isso, tá? Marinho Inestrosa na vaga do Andrés Gomes no primeiro momento, os treinamentos, e logo em seguida o Adson entrando ali e formando uma trinca ao lado de David e de Nuno Moreira. Vamos ver, Renato ainda tem o treino de amanhã, domingo, segunda e terça-feira para definir qual será o time titular do Vasco da Gama, qual será o jogador que entrará na vaga de Andrés Gomes. Entretanto, pelo que foi visto na última entrevista coletiva, Renato gosta de jogadores que se colocam à disposição, que tenham coragem
e ele teve uma conversa com o Marino Inestrosa, e o Marino demonstrou muita vontade de entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama. Se liga aí só rapidinho nas palavras do Renato falando sobre uma conversa que teve com o Marino Inestrosa e o que motivou, inclusive, o Renato a colocá-lo na partida contra o Grêmio. Se liga só. Ele vem treinando bem. Quando cheguei no Vasco, me falaram que ele chegou aqui e não estava tão bem fisicamente, que ele precisava recuperar a forma física. Recuperou. Eu até brinquei com ele durante a semana. Eu falei, quando eu cheguei, você falou que não estava bem. Agora, de 1 a 10, você está quanto? Ele falou, estou 11. Eu falei, 11? 11. Então, se liga, se prepara, que domingo você vai ter a oportunidade. Ele entrou, é normal, ele não está com o ritmo de jogo todo ainda, mas é um jogador que pode ter certeza que vai nos ajudar. Entendeu? As oportunidades vão aparecer para ele, com qualquer outro jogador. É importante eles aproveitarem. Ele não entrou 100% por causa do ritmo de jogo que eu falei, mas esse ritmo ele vai adquirindo no momento que ele vai entrando nos jogos ou começando uma partida. É um jogador, sim, que vai nos ajudar bastante. Amigo torcedor vascaíno, então, como você viu aí, né, as palavras de Renato Portaluppi sobre Marino Inestrosa. E vamos continuar, né, com esse nosso Fala Gigante, porque, é claro, ainda temos muitas informações para trazer a você. Já eu vou entrar no assunto sobre esses dois jogadores que não estão treinando junto com o grupo principal, uma grande surpresa, inclusive, né, de bastidores do nosso Vasco da Gama. Só que estamos falando muito sobre Renato, né, as mudanças que ele vem fazendo e vem preparando, inclusive, para o jogo dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Coritiba. Entretanto, já vimos muitas mudanças de Renato Portaluppi. E uma delas foi a presença do Cuiabano no time titular. Diferente do que vem acontecendo com o Fernando Diniz, Cuiabano se tornou o titular absoluto da posição com Renato Portaluppi. Tem números impressionantes. Desde o primeiro momento de Renato Portaluppi no Vasco da Gama, são 4 assistências e 1 gol. Ao meu ver, 2, porque aquele gol contra o Grêmio, mesmo sendo dado ao Thiago Mendes, ao meu ver, foi gol também do Cuiabano. Então, assim, é um jogador impressionante, gente. Tá jogando muita bola, tá se destacando. E o Cuiabano deu uma entrevista a Aline Nastari, da TNT Esportes. Ele foi perguntado sobre o Renato e a importância do Renato Portaluppi na sua carreira, até olhando para esse momento Vasco. E o Cuiabano rasgou elogios ao técnico Cruz Maltino. Eu conheço o Renato de longa data, eu somente grato a ele. Eu acho que se não fosse ele, eu acho que eu não estaria no profissional. Ele que me deu a primeira oportunidade de estar jogando profissional lá no Grêmio. Então, é um cara que sempre deposita confiança no atleta, independente de quem for, se for da base, se for Mamanjo mais velho. Então, ele deposita total confiança, ele fala para jogar à vontade, ser você e ser feliz. Essa palavra que ele fala mais. Seja alegre em campo. Você tem que ser você. Faz o que você sentir à vontade, joga, seja feliz, seja alegre, e que a coisa vai acontecer naturalmente. Então, é um professor que somente grato. E aí ele vem fazendo um lindo trabalho aqui, né? Ele cobra bastante da gente empenho, muita vontade também. E isso a gente não está deixando de fazer. E o que está acontecendo o dia a dia também dele é muito bom, que a gente vem treinando. E a gente está só botando em prática o que a gente vem treinando em campo. E ele fala... se errar, vamos para a próxima, gente. Isso é de menos. Que vamos para a próxima, que a próxima tu vai acertar e vai dar tudo certo. Então, se você tivesse que definir o clima hoje, o ambiente? O ambiente? Tu me vê assim, eu sou um cara feliz, extrovertido, então o ambiente é leve, alegre e muito trabalhador. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, Cuiabano de fato rasgando elogios ao Renato. Só que essa história foi muito legal, porque assim como o Cuiabano elogiou o Renato Portaluppi, o Renato também fez questão de elogiar o Cuiabano, tá, amigo torcedor? Esse elogio por parte de Renato Gaúcho foi feito em uma entrevista coletiva, uma entrevista exclusiva, que o Renato deu ao GE, ao Taon, programa do Sport TV, também falando sobre o Cuiabano e como é bom o lateral esquerdo. Se liga só. Eu puxei o Cuiabano da base para o profissional. Não foi nem bem essa questão. Nós tínhamos 3 laterais lá. E ele tinha recém-subido, estava com outros 2 bons laterais. Foi economia mesmo. Aí teve uma boa proposta do Botafogo. Aí o Grêmio negociou o Cuiabano com o Botafogo.
Ele não jogou tantos jogos também, problema de lesões, mas ele sempre foi um bom jogador. Tanto é que está provando o valor dele aqui no Vasco, tem nos ajudado bastante. Tenho ele, tenho o Pitão, então é sempre muito importante você ter 2 bons jogadores em cada posição, entendeu? Então tem ele e o Pitão, e ele entrou, fez gols, fez jogadas, deu assistências, está muito bem. Amigo torcedor vascaíno, nosso Vascão vivendo um clima de lua de mel com o Renato Portaluppi, né? Todo mundo muito feliz, muito alegre, muito tranquilo, muito animado com o novo treinador. Entretanto, nem todo mundo, né? Porque tem alguns jogadores que infelizmente não fazem mais parte do grupo do Vasco da Gama e não vem tendo a oportunidade de desfrutar desse momento com o técnico Renato Portaluppi. São 2 eles, tá? O André Ricardo e o Lucas Eduardo. André Ricardo era considerado, para você ter noção, uma das maiores promessas das categorias de base do Vasco da Gama. Inclusive, em outubro de 2024, o atacante ele chegou a renovar contrato com o Vasco da Gama. Renovação que aconteceu à época, teve uma elevação na multa, né, rescisória do jogador para 60 milhões de euros, 364 milhões de reais. Um jogador que, nesse momento, tem apenas 20 anos de idade, é um jogador considerado muito jovem, inclusive. No ano passado, o André Ricardo ele foi emprestado ao Fortaleza, atuou pelo Sub-20 do clube nordestino. Foram 23 partidas e 6 gols marcados. O vínculo do atual ponta esquerda com o Vasco ele se estende apenas até o final desse ano de 2026. A expectativa, meu amigo torcedor vascaíno, é que infelizmente essa renovação não aconteça. O Vasco tem a opção no contrato de estender esse vínculo contratual por ainda mais 3 anos, mais 3 temporadas. Portanto, pelo andar da carruagem, dificilmente o André Ricardo vai ter uma oportunidade, né, no time profissional e automaticamente o Vasco não estenderá o contrato do jogador. Um atleta destro que, inclusive, chegou até a se destacar também vestindo a camisa do Red Bull Bragantino em um determinado momento da sua carreira, mas no Vasco acabou não vingando. Outro nome também que vingou muito, inclusive, na base do Vasco da Gama, mas nunca conseguiu gerar no profissional, nem do Vasco, nem do Cuiabá, nem do Amazonas, foi o Lucas Eduardo. O Lucas Eduardo. Lucas Eduardo é um jogador cria da base do Vasco, jogador com passagem pela seleção brasileira, inclusive sub-20, jogador jovem, foi emprestado para Cuiabá, para o Avaí também, ambos os clubes que ele vestiu a camisa na última temporada, e foram 7 partidas ao todo, tá? Uma partida pelo Cuiabá no primeiro semestre e outras 6 partidas pelo Avaí no segundo semestre do ano passado. Lucas Eduardo, diferente do André, ele tem um contrato mais longo com o Vasco, até o final de 2027. Lucas Eduardo tem 21 anos, estourou já a idade do sub-20 e nesse momento aguarda a definição do futuro. Não tem nenhum clube, a expectativa de vestir a camisa de nenhum clube, a janela de transferências fechou ontem, nem Lucas Eduardo nem André conseguiram sair do Vasco da Gama, então a tendência, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, é que eles permaneçam durante esses próximos 3, 4 meses, até a próxima janela ser aberta, treinando em separado. A expectativa, automaticamente, é que após essa parada para a data FIFA, o calendário cheio que o Vasco terá são 2 meses, 16 jogos, 8 partidas pelo Brasileiro, 6 partidas pela fase de grupos da Sul-Americana e 2 partidas pela 5ª fase da Copa do Brasil. Uma média, amigo torcedor vascaíno, de 1 jogo a cada 3, 4 dias no máximo. É muito jogo, é jogo domingo, quarta e não há elenco que aguente essa quantidade de jogos. Então, a expectativa é que com essa data cheia, esses 2 jogadores que hoje não integram mais o grupo, eles possam voltar a integrar para pelo menos ser uma opção para o Renato Gaúcho nesse jogo. O Vasco entende, pelo menos o Renato entende, vai passar esse pensamento também para o Vasco, que a fase de grupos da Sul-Americana não é uma competição que o Vasco tem que olhar com grandes olhos, fazer viagens, se cansar, o objetivo tem que ser Brasileiro e Copa do Brasil. Então a expectativa é que para esses jogos, quando, por exemplo, Barracas Central lá na Argentina, vá um elenco completamente reserva. E aí é oportunidade para o Lucas Eduardo, para o André Ricardo, tentar mostrar o seu bom futebol. Mas, que é uma situação chata, amigo vascaíno, infelizmente é. Das promessas da base do Vasco que não deram nada certo no time principal. Bom, mas deixe clara a sua opinião nos comentários, torcendo sempre para que uma hora ou outra essa chave vire. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sábado. E já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre, falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações
Vasco. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.